Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. No vídeo de hoje vou falar para vocês sobre os comportamentos sexuais mais comuns que costumam acompanhar a compulsão sexual. Então, gente, para aqueles que já me conhecem, eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra e sexólogo, trabalhando na cidade de Curitiba. E aí, dito isso, vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito dos comportamentos sexuais que estão frequentemente associados à compulsão sexual. Então, o primeiro comportamento sexual que é muito mesmo associado à compulsão sexual é o sexo com pessoas desconhecidas, né? O sexo com parceiros, com pessoas desconhecidas. É o chamado sexo casual. As estatísticas, as pesquisas mostram que acima de 90% dos compulsivos sexuais têm relações sexuais com parceiros desconhecidos. Então, isso em primeiro lugar é uma coisa importante, porque esse sexo casual, esse sexo com parceiros desconhecidos, coloca o compulsivo sexual em risco de infecções sexualmente transmissíveis, coloca a pessoa também em outros tipos de risco, outros tipos de violência, como a gente acompanha às vezes nos noticiários, né, que a pessoa às vezes acaba sendo assaltada, até assassinada, porque acaba se envolvendo com alguma pessoa, algum criminoso, alguma pessoa que às vezes já é uma pessoa que utiliza desses contatos para poder tirar proveito das pessoas que estão em busca de contatos sexuais casuais. Então, mais de 90% dessas pessoas costumam ter esse comportamento, né, de buscar essas relações sexuais com pessoas, seja quem for, pessoas desconhecidas e sexo casual. Em segundo lugar, uma coisa que também chama bastante atenção, a pessoa com compulsão sexual, ela frequentemente não consegue cumprir regras, combinados, aquilo que é feito num contrato de um relacionamento estável. Então a pessoa ela tem o problema da compulsão sexual, seja ela heterossexual, homossexual, bissexual, independente da orientação, a pessoa tendo um relacionamento estável, mas sofrendo de compulsão sexual, ela acaba não conseguindo cumprir esses estabelecidos, acaba não conseguindo cumprir essas regras do relacionamento, ou seja, acaba tendo, se o combinado, por exemplo, é de uma relação monogâmica, ou às vezes até quando tem um relacionamento aberto, existem regras também em relacionamentos abertos, e a pessoa acaba não conseguindo cumprir essas regras, ela acaba frequentemente quebrando, burlando essas regras. Nas pesquisas isso aparece em torno de 70%, 70% a 75% das pessoas que sofrem de compulsão sexual têm essa dificuldade, né, de seguir regras e combinados. Uma outra característica bastante importante que também costuma aparecer nessas pesquisas é o sexo casual, aí não com desconhecidos, mas sexo casual com conhecidos. A pessoa tem relações sexuais com amigos, com ex-namorados, com pessoas do determinado círculo de relacionamento. Então ela acaba, nesse descontrole, nessa perda de controle de impulsos, nesse comportamento sexual sem controle, ela acaba se engajando não só em relacionamentos sexuais com pessoas desconhecidas, mas também com pessoas do seu círculo, muito frequente com ex-parceiros, às vezes com vários ex-parceiros de relacionamento, essas pessoas costumam ter contatos sexuais. Uma quarta situação que vem junto, uma quarta e uma quinta situação que costumam aparecer junto são o acesso à pornografia e a masturbação compulsiva. Em torno de 35% dos compulsivos sexuais relatam um frequente acesso tanto à pornografia quanto à prática da masturbação compulsiva. Então, eles têm muita dificuldade de ter controle, de conseguir realmente exercer qualquer tipo de controle. E aquilo que inicialmente parecia uma fonte de prazer, isso é bem comum em pessoas que sofrem de compulsão sexual, inclusive comum para qualquer pessoa
uma pessoa que sofre de qualquer tipo de perda de controle de impulsos, seja por exemplo, a pessoa que tem a compulsão por jogos, a pessoa que tem problemas alimentares compulsivas, qualquer tipo de perda de controle de impulso começa geralmente como algo que é prazeroso e depois evolui para um sofrimento. Em algum momento a pessoa percebe que aquilo ali traz mais sofrimento do que satisfação. Então, uma outra característica que surge também como um comportamento, isso é algo que praticamente não aparece nas pesquisas em geral, é a pessoa ter assim, uma espécie de comportamento de amor patológico. Ela fica com uma fixação numa determinada pessoa, num determinado relacionamento que ela está estabelecendo, e ela fica como se fosse com um comportamento parecido com o do amor patológico. Até isso precisa ser foco de maiores estudos, né? Porque daí a pessoa às vezes fica até perseguindo incessantemente um parceiro, tentando manter um relacionamento a todo custo, às vezes de um modo assintoso, que perturba muito seu parceiro e que a pessoa não consegue controlar também. Então, essa é uma outra situação que costuma acompanhar de perto a compulsão sexual e que a gente quase não encontra na literatura, mas que a gente encontra no consultório, né? Uma coisa importante também para chamar atenção nessa questão dos comportamentos sexuais associados à compulsão sexual é que muitos desses comportamentos são vistos como problemáticos por uma porcentagem dos compulsivos sexuais, mas tem uma outra porcentagem que não vê como problemático. Por exemplo, apesar de em torno das pesquisas mostrarem que em torno de 75% das pessoas com compulsão sexual não seguem as regras estabelecidas num relacionamento monogâmico, aproximadamente metade dessas pessoas percebem isso como um problema, e a outra metade não percebe isso como um problema. Então, o que se considera, né, nas pesquisas, e também isso também é foco para pesquisas futuras importantes, essas pessoas que não consideram burlar as regras de um relacionamento, as regras estabelecidas no seu contrato de relacionamento, que não consideram um problema burlar, é porque elas realmente não conseguem ou é porque elas estão ainda numa fase em que elas não têm prejuízo evidente com a compulsão sexual. Então elas ainda estão na fase mais de achar que tudo isso é fonte de prazer do que de problema. Então essas são coisas ainda a serem esclarecidas, mas alguns desses comportamentos, por exemplo, acesso à pornografia, o acesso à pornografia é uma espécie de motor da compulsão sexual. É um dos motores que mantém a pessoa na compulsão. É um comportamento cíclico, repetitivo. A pessoa acessa a pornografia, busca novas formas de excitação, novas variantes sexuais, porque ela acaba desenvolvendo uma espécie de tolerância para aquilo que ela já conhece bastante, que ela já vê bastante, fica procurando novas práticas, novas formas de excitação sexual na pornografia. Então ela acessa aquela pornografia, aquilo faz com que ela busque mais sexo, busque mais contatos sexuais, fique com mais excitação e vai ver mais pornografia e isso fica numa espécie de um ciclo assim. E boa parte das pessoas também, desses 35% dos compulsivos que têm o hábito de acessar pornografia diariamente, uma boa parte deles, uma boa porcentagem, também não considera isso um problema. Mais uma vez mostrando que às vezes a pessoa ainda está numa fase que ela acha que tudo isso é prazeroso e ainda não tem uma clareza do prejuízo que essa situação traz. Um dado muito importante que chama a atenção mesmo dos pesquisadores da área é o fato de que, em média, vejam bem, prestem atenção que esse número é bem importante. Os compulsivos sexuais, nas pesquisas relatam que, em média, eles consomem em torno de 2 a 3 horas por dia somente pensando em sexo, em práticas sexuais, em busca de sexo. Então, eles vejam bem, 2 a 3 horas por dia somente ligado às práticas sexuais. Então, quanto de tempo de trabalho, tempo de relacionamento,
relacionamento com o seu parceiro, outras atividades a pessoa deixa de fazer em função de ficar o tempo todo ligado em sexo. E aí a questão que eles trazem, que é bastante importante, que é a questão das fantasias, né? Que eles fantasiam, eles ficam 2, 3 horas por dia fantasiando, pensando o que eles vão fazer, se excitando, pensando nas práticas, qual o novo parceiro, quem que eles vão encontrar, que tipo de pessoa num sexo casual. E aí nós entramos aí no último comportamento, que é um dos mais complexos, considerado um dos mais importantes atualmente, dos motores da compulsão sexual, que é o uso da internet, da tecnologia em geral, para buscar sexo, novos parceiros, novos contatos sexuais. Então, tanto o acesso através de redes sociais, a busca através de redes sociais de contatos, quanto através de aplicativos de sexo, né, chamados aplicativos de relacionamento, mas geralmente são aplicativos em que a ideia é a busca de contatos sexuais fortuitos, né, esporádicos. Então, eles têm essa busca muito frequente, mais de 50% das pessoas com compulsão sexual costumam buscar os seus contatos na internet, e com isso é mais um dos motores que alimenta essas fantasias sexuais, né, onde a pessoa passa horas do dia somente mergulhada em fantasias e com isso atrapalhando suas outras atividades do dia a dia. Então, quando a gente junta todos esses comportamentos que eu citei, né, todos esses comportamentos sexuais ou em busca de sexo que estão ligados à compulsão sexual, a gente consegue entender mais claramente esse quadro chamado compulsão sexual, hipersexualidade, comportamento sexual sem controle, existem adição sexual, existem vários nomes para uma mesma apresentação. Isso atualmente é considerado um transtorno tanto sexual quanto psiquiátrico. É um quadro que é sexual, é um transtorno da sexualidade, porque é um comportamento sexual sem controle, e é um transtorno ao mesmo tempo psiquiátrico, porque, como eu coloquei no vídeo anterior, existe uma quantidade enorme de patologias psiquiátricas que costumam acompanhar a compulsão sexual e que precisam ser bem avaliadas e tratadas adequadamente para que a pessoa possa vir a ter um controle desse comportamento sexual que ela realmente tem extrema dificuldade em controlar, isso quando ela tem consciência da necessidade desse controle. Então, um último comentário que eu vou deixar aqui é o seguinte: é uma coisa que a gente vê todo dia no consultório, atendendo pacientes com questões sexuais. As pessoas elas têm muita vergonha, né? Elas têm muito arrependimento. É muito comum compulsivos sexuais terem muito prazer nessas buscas de sexo, mas depois sentirem muita culpa, arrependimento, porque elas percebem daí que elas não tiveram o controle necessário, que elas correram risco, que elas ficaram se expondo, às vezes se expondo de modo perigoso, que elas quebraram regras de relacionamento. Então, existe também muito sofrimento posterior ao comportamento sexual compulsivo, e a gente escuta muito no consultório as pessoas comentarem que têm vergonha de procurar atendimento, têm vergonha de comentar esses comportamentos diante de uma pessoa estranha, mesmo sendo um médico, um sexólogo, um psiquiatra, porque elas acham que vão ser julgadas. Então, assim, para que fique bem claro, qualquer profissional de saúde mental ou de sexologia que julga os pacientes, esse profissional é um profissional mal preparado, porque é um pré-requisito tanto para a atuação na atividade de saúde mental quanto de saúde sexual, seja a pessoa trabalhando com população heterossexual, com população homossexual, bissexual, com população LGBTQIA+, pessoas com questões trans, com questões de transtornos parafílicos, seja qual for o problema, o profissional tem que estar preparado. Um profissional que trabalha nessa área, ele não pode fazer julgamento. Como eu costumo dizer para os meus pacientes, vamos deixar os julgamentos para os juízes, que é a função deles, que é a área do direito, porque aqui nós estamos falando de medicina e sexologia, então
vamos trabalhar para ajudar o paciente a melhorar e vamos deixar o julgamento de lado. Então, mesmo que seja um profissional que não seja nem da sexologia, nem da psiquiatria, nem da psicologia, qualquer outra área da saúde, se o profissional demonstra algum preconceito, é porque ele não tem preparo para trabalhar com questões dessa natureza. E aí, infelizmente, é preciso procurar um profissional qualificado, né? Ok, gente? Então, é um vídeo curto, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Se vocês conhecem alguém que sofre de compulsão sexual, que a pessoa já abriu isso com vocês já perceberam claramente, se sentem à vontade, compartilhem o vídeo. Se você gosta desses assuntos de saúde mental, desenvolvimento pessoal, qualidade de vida, sexologia, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações, me acompanhe aqui toda semana, e assim você também me ajuda a levantar o canal, para que o canal cresça, e a gente possa levar cada vez mais informações úteis, né, ao maior número possível de pessoas. Não esqueça de deixar seu comentário se você achar ou sua dúvida. Eu confesso que nem sempre a gente consegue responder, porque dentro das atividades do dia a dia a gente nem sempre consegue ficar respondendo, mas na medida do possível, aquilo que é possível responder, a gente vai procurar sim dar uma resposta. E vamos lá, vamos seguir em frente. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.